Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretarias da Fazenda e da Casa Civil apresentam na Câmara Municipal previsão orçamentária para 2020. Vereadores começam a votar nesta sexta-feira projeto de lei da Prefeitura que prevê a encampação da linha amarela. E uma nova tecnologia a serviço dos vereadores. Vem aí o Smart Play, que foi apresentado durante um curso para assessores parlamentares e de imprensa. A partir do momento que o vereador fala, 4 minutos depois ele vai receber uma notificação no e-mail dizendo que a fala dele está pronta para ser compartilhada nas redes sociais. Não saia daí, a gente volta já. Não perca o próximo Rio TV Debate, vamos falar sobre o cinema brasileiro. E para falar sobre o assunto, recebemos o superintendente do audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Vinícius Azevedo, a professora e diretora Aida Marques, o diretor e produtor Antônio Carlos da Fontoura e a diretora do Festival do Rio, Hilda Santiago. A gente se encontra aqui segunda-feira às 2h da tarde. Até lá! A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do projeto de lei da Prefeitura de encampar a linha amarela. Ele deve ser votado em primeira discussão durante uma sessão extraordinária convocada para esta sexta-feira. Os vereadores se reuniram na sala da presidência para discutir o assunto e o repórter Renato Chapot acompanhou. A sala da presidência da Câmara ficou lotada para o encontro que discutiu o projeto de encampação da linha amarela enviado à Câmara pelo prefeito Marcelo Crivella. Os vereadores ouviram os argumentos da Controladoria Geral do município, do Tribunal de Contas e da Procuradoria Geral do município. A Lanza nunca contestou os números apresentados pela doutora Márcia Andréa, nunca. Inclusive, muitos dos números que ela chegou à conclusão, elas foram obtidas a partir de informações da própria Lanza. O que a Prefeitura fez foi entender o contrato, repetindo, como exaurido desde 2015, e ainda com o direito à Prefeitura de ressarcimento, e aí esse ressarcimento eu vou buscar judicialmente, 405 milhões de reais. Então, qual era o meu dever como poder público? Se não há mais concessão, pode haver pedágio? Não. Na verdade, nós fomos lá retirar a praça do pedágio, nós não fomos quebrar. O vereador Fernando William, que presidiu a CPI da linha amarela, fez um resumo do que foi apurado durante os 7 meses de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Objetivamente, se vocês fizerem as contas aí, para eu não ficar perdendo tempo, vocês vão verificar que, por ano, né, eles receberiam 270 milhões. Tarcísio Mota questionou a pressa na votação. Qual é o motivo da pressa acelerada na encampação? Acho que a gente tem que fazer logo. Mas eu tenho medo, e eu queria que a gente pudesse ter alguma segurança. Virei amanhã para a sessão, votarei a favor da encampação, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu só queria aqui deixar registrado que a gente tem que só tomar cuidado com o rito que a gente vai ter para não fortalecer depois judicialmente a linha amarela na justiça quando ela tentar derrubar essa nossa linha. Então, o vereador Átila Nunes questionou a hipótese de fim do pedágio com a saída da concessionária. Não vai cobrar. Não vai cobrar, aí eu falo, mas vai então fazer como? Porque o prefeito ocupa a imprensa diariamente dizendo que não tem um centavo nos cofres públicos e qualquer um aqui que circule pela cidade sabe o número de buracos. Então, está fazendo esse movimento para daqui a um ano, por exemplo, a linha amarela está completamente esburacada, abandonada. Nesta sexta-feira, os vereadores começam a discutir no plenário a encampação da linha amarela numa sessão extraordinária marcada para as 11 horas da manhã. O procurador-geral do município acredita que a reunião desta quinta ajudou os vereadores a tirarem dúvidas sobre o projeto da Prefeitura. Eu acho que o debate é sempre importante, né? Quanto mais cabeças pensando o tema, melhor. Mas eu acho que a reunião foi muito importante no sentido de esclarecer dúvidas. Isso aumentou a chance de não haver imperfeições no projeto, ou seja, a chance de haver uma imperfeição diminuiu muito depois dessa reunião de hoje e os esclarecimentos foram feitos. A sessão plenária desta quinta-feira teve início com a votação e aprovação em primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Petra, que cria o programa de conscientização sobre a dislexia no município do Rio de Janeiro. Na sequência da sessão, o vereador Paulo Messina pediu um parecer da mesa diretora sobre a questão da concessão da linha amarela não ter ido para a Comissão de Defesa do Consumidor. Me surpreendeu o projeto da Lanza não ir para a Comissão de Defesa do Consumidor.
já que se trata de uma prestação de serviço direto ao usuário. O usuário da Lanza é o cidadão que paga diretamente a Lanza. Há uma relação ali entre o consumidor e a Lanza e não está convocada ela para a reunião de amanhã. O presidente da Câmara, Jorge Felipe, explicou ao vereador o procedimento. A Secretaria-Geral da Mesa Diretora entende de que só caberia passar pela Comissão de Defesa do Consumidor se falasse em ressarcimento aos usuários. E o projeto não fala em ressarcimento. Então, em decorrência disso, entende que não é cabível a manifestação da Comissão de Defesa do Consumidor. O vereador Jairinho, líder do governo, também apresentou duas questões à mesa diretora. A lei que regulamenta encampação e concessão de 1995, depois da Constituição de 88, ela é uma lei ordinária. Uma lei ordinária que pede que, quando for encampação e concessão, tenha uma lei autorizativa. Em nenhum momento, o Constituinte e a Lei Federal de 95 falam em lei complementar. A proposta que o prefeito encaminhou à Câmara, ela difere do princípio estabelecido pela Lei de Concessões Municipal. E a Câmara vai discutir amanhã não só a encampação, mas também se é cabível essa questão de prévia amortização. Durante a sessão, os vereadores se manifestaram sobre a questão da concessão da linha amarela. A gente vai votar favorável ao projeto do governo, mas que o governo possa, o mais rapidamente, apresentar os cálculos de quanto será esse pedágio, efetivamente, porque na reunião não se falou sobre isso, e como que será essa operação, a partir de quando. Eu irei fazer uma representação ao Ministério Público para que o Ministério Público, através de uma ação civil, cobre os 481 milhões que surrupiou da população carioca. Se a linha amarela precisa de ter um plus de arrecadação para sua manutenção, quer dizer que aquilo que nós já pagamos de impostos para as outras vias da cidade, vai ter que ser acrescido também para as outras vias da cidade em algum momento? Que se abre um precedente. Então há um fator complicador no meu entendimento. O que nós votarmos aqui pode gerar insegurança jurídica, em prejuízo futuro de novos contratos de concessão que certamente serão necessários para impulsionarmos o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Eu estou convencido absolutamente do contrário. O que garante segurança jurídica, né, é alguém que, representando o Poder Executivo, né, com o amparo do Poder Legislativo, com a decisão técnica do Tribunal de Contas, que nós não podíamos nem dizer que era uma decisão técnica até ontem, mas ontem o Tribunal já avaliou essa questão, que há verdadeiramente um superfaturamento em relação ao 11º termo, é bom que se diga, de 481 milhões em favor da população, que em última análise quem paga. Eu acho que essa cobrança do pedágio, ela tem que pedir, aqui está faltando assinatura. Não vai ser muito positivo para essa atitude tão correta que a gente está tomando hoje, brigando contra essa parceria público-privada, que já foi mostrada que só quem está tendo benefício é a empresa que está gerindo a concessão da linha amarela. Então, acho que isso sirva de lição para as outras parcerias que já acontecem, para as novas que vão vir, mas cobrar um pedágio de 2, de 1, de 50 centavos para contratar um gestor, para nomear um gestor para cuidar daquele trecho de via da cidade do Rio de Janeiro, eu, sinceramente, me deixou um pouco desanimado. Nós temos que ter cuidado, porque nós podemos estar caindo numa armadilha, sim. Já que nós estamos apoiando esse encampamento da linha amarela, não adianta a gente tirar a Lanza, que cobra R$ 7,50 ida e volta, e fazer com que a prefeitura cobre valor similar. Aí nós vamos, então, enfrentar o eleitorado ano que vem com dois problemas.
Primeiro, a falta de manutenção da linha amarela, porque certamente esse dinheiro arrecadado lá vai ser usado em outras prioridades que certamente a Prefeitura tem. E continuaremos com um pedágio abusivo. Em segunda discussão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do vereador Átila Nunes, que determina a divulgação anual das atribuições e os serviços realizados por cada secretaria que compõe o Poder Executivo. Isso é extremamente importante porque sempre que você vai fazer um requerimento de informação, por exemplo, aqui, para que nós possamos exercer nosso papel, não só para fiscalizar, mas buscar informações até para apresentar novos projetos de lei, muitas vezes você não sabe qual secretaria é responsável por determinado serviço, uma vez que é, né, de poder do prefeito, a atribuição dele, redistribuir esses serviços, esses projetos. Dessa forma, nós saberemos quais secretarias exercem, praticam, desenvolvem quais serviços, quais são suas atribuições. E você vai ver no próximo bloco nova tecnologia de produção de vídeo que será usada a partir da semana que vem pelos vereadores e apresentada a assessores. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Nessa quinta-feira foi a vez das secretarias da Fazenda e da Casa Civil apresentarem a previsão orçamentária para 2020. A Casa Civil vai ser responsável pelo maior orçamento da Prefeitura, 8 bilhões de reais. Um choque de gestão na casa, com um orçamento previsto de cerca de 2,5 bilhões de reais. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb, foi a primeira a apresentar as ações para o ano que vem. A previsão 2019 estava em 1,936 bilhões. Por conta de diversas ações que a gente precisava realizar, ela foi atualizada para 2 bilhões e 73 milhões. E a previsão para 2020, esse aumento de 1,936 para 2 bilhões e 73 é um aumento de 7%. E agora, para 2020, estamos prevendo um aumento de 4,16%, passando o orçamento para 2 bilhões e 173 milhões. O presidente Paulo Mangueira disse que a Conlurb já vem investindo em novos equipamentos e ampliando as ações da companhia. E destacou o aumento do serviço de poda de árvores. A melhora na qualidade das condições de trabalho dos profissionais da companhia foi questionado pelo vereador Babá. O parlamentar Raimon ressaltou a importância do trabalho das cooperativas de catadores que atuam na cidade. Em seguida, foi a vez da Secretaria Municipal de Fazenda. César Augusto Barbiero disse que a pasta prevê para 2020 um orçamento de cerca de 30 bilhões de reais. Barbiero ressaltou ainda que por dia deverão ser investidos cerca de 20 milhões de reais a mais na educação e 15 milhões nos hospitais. Já a Casa Civil será responsável pelo maior orçamento da Prefeitura. Serão 8 bilhões de reais. A pasta está responsável pela subsecretaria do Legado Olímpico, que pretende realizar no próximo ano o Mundial Master, com cerca de 20 mil atletas. E por último, foi a vez da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal apresentarem o orçamento para 2020. A LOA de 2019 foi 106 milhões e mais uns quebrados.
a previsão da PELOA para 2020, a sugestão era de redução de mais um. A gente está tentando enxugar a máquina e fazer gestão. 577, quase 578 milhões. Não é o ideal, obviamente, mas pelo que nós observamos desde o início da assunção do comando com o nosso querido prefeito Marcelo Crivella, é um valor que vai dar para a gente administrar, para cuidar da instituição. Assessores de imprensa e parlamentares tiveram uma manhã diferente nesta quinta-feira. A agitação do plenário foi trocada pela tranquilidade do auditório do Palácio Pedro Ernesto. Tudo para acompanhar um curso sobre a nova tecnologia que a partir da semana que vem estará à disposição dos vereadores. O Smart Play é um sistema de vídeo que vai possibilitar que os parlamentares tenham acesso aos discursos no plenário quase em tempo real. Tecnologia presente no dia a dia da Câmara Municipal. A partir da semana que vem, vereadores terão em mãos, quase em tempo real, suas falas durante as sessões plenárias. O Smart Play é um sistema de distribuição de vídeos que garante rapidez e eficiência. Após 4 minutos do pronunciamento do parlamentar, o vídeo fica disponível para ser usado por ele e seus assessores. É um sistema inteligente. Cada uma das falas é classificada pelo nome, dia, tema e tempo. O sistema ele vai ter uma operação dentro da casa, é um servidor aqui que vai fazer o armazenamento de todos os vídeos e vai estar segmentando por fala, né? Então, a partir do momento que o vereador fala, 4 minutos depois ele vai receber uma notificação no e-mail dizendo que a fala dele está pronta para ser compartilhada nas redes sociais, entendeu? Isso aproxima ele da sociedade, né, que agiliza a distribuição do conteúdo, né? O curso é uma capacitação para assessores e funcionários que puderam tirar dúvidas e conhecer um pouco mais do funcionamento do sistema. Eles aprovaram a nova ferramenta. Acredito que vai ser um trabalho que vai facilitar o nosso trabalho aqui como assessoria parlamentar, porque em tempo real a gente já pode estar disponibilizando a fala do nosso vereador nas redes sociais principalmente, que é onde o caminho que a gente mais tem utilizado. Hoje em dia a mídia está evoluindo muito na área em que a informação pode ser passada. E a gente vai utilizar bastante aí, já tive várias ideias já. Hoje, depois das redes sociais, né, tudo ficou muito rápido, né, e a gente tem muita pressa, né, e a qualidade do serviço também, porque hoje com o telefone você consegue atender ao vereador, você consegue disponibilizar nas redes sociais, mas a qualidade é muito ruim, mesmo com o telefone muito bom, né, a qualidade fica ruim, a acústica do plenário é muito ruim, né, então com a qualidade da Rio TV Câmara e com a qualidade da própria imagem, eu acho que vai ser muito satisfatório, não só para o vereador, mais uma vez eu digo, mas também para o eleitor. O curso que aconteceu no auditório da Casa de Leis é uma iniciativa do jornalista e diretor-geral da Rio TV Câmara, Hélio Araújo. A demanda era muito grande de pedidos lá na TV, que, enfim, o parlamentar fala na sessão e o assessor quer que imediatamente já disponibilize a fala. Isso, para a gente, tecnicamente falando, não é possível, porque a sessão ela é gravada toda para depois ser transformada, isso demora um tempo. E aí agora, com esse software, realmente vai ser maravilhoso, que a promessa é de que em 4, 5 minutos, após a fala do vereador, ela já esteja disponibilizada para os assessores utilizarem. Estou realmente muito feliz, estou satisfeito de estar conseguindo colocar isso, quase 2 anos depois que a gente vem nessa luta de colocar, e eu espero que o resultado seja o melhor possível. A gente, na próxima terça-feira, a gente quer estar colocando já ele efetivamente em uso como teste, e eu espero que realmente os assessores, enfim, utilizem bastante, os vereadores estejam nas redes sociais e possam aproveitar bastante. E nessa quinta-feira foi celebrado o Dia Nacional da Poesia. A data lembra o nascimento de um dos maiores poetas do Brasil, Carlos Drummond de Andrade. Logo após o Câmara Rio Notícias, você vai conferir o programa Monumentos do Rio sobre a estátua do poeta mineiro, localizada na praia de Copacabana. Fique agora com um trecho do poema Amar, declamado pela atriz Marília Pera para o Instituto Moreira Salles. Que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados, amar? O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Próximo ao Forte de Copacabana, no calçadão da Avenida Atlântica, está um monumento em homenagem a um dos mais admiráveis poetas brasileiros. A imagem de Carlos Drummond de Andrade, sentado no banco, olhando distraidamente os passantes, é uma das mais famosas da cidade e foi inaugurada em 2002, na véspera do centenário de seu nascimento. O artista plástico Léo Santana, conterrâneo de Drummond, foi convidado para reproduzir uma foto feita em 1983. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Em Itabira, Minas Gerais, Drummond viveu os primeiros anos de sua vida. Nascido em 1902, em uma família de fazendeiros, frequentou colégios internos em Belo Horizonte e em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Antes de completar 20 anos, começou a trilhar o caminho literário, publicando artigos no jornal Diário de Minas e, por pressão familiar, concluiu o curso de farmácia, profissão que nunca exerceu. No mesmo ano em que concluiu o curso, casa com Dolores Dutra de Moraes, com quem compartilharia a vida inteira. Em 1925, a fundação da Revista, importante veículo de afirmação do modernismo mineiro, foi o primeiro marco literário na vida de Drummond. Logo em seguida, em 1928, publica o poema No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia de São Paulo, e causa um escândalo pelo desleixo formal de seu texto. A partir daí, seu nome torna-se presente no universo literário brasileiro. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Em 1934, quando já era funcionário público em Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade muda-se para o Rio de Janeiro e assume a chefia do gabinete do então ministro da Educação, Gustavo Capanema. Anos mais tarde, é inaugurado o edifício sede do MINC, ícone da arquitetura moderna brasileira, que recebe o nome do antigo ministro e que se torna a segunda casa de Drummond, seu local de trabalho. Em 1945, sai do gabinete do Ministério e ocupa cargo no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que funcionava no mesmo prédio. Mas não é preciso lembrar que Drummond firmou seu nome na história não através do serviço público, mas da literatura. Diferente do começo de sua obra, quando sua poesia e sua prosa caracterizavam-se pela presença do sarcasmo e de ironia, e quando o poeta escreve sobre sua individualidade em confronto com o mundo, durante a década de 1940, sua obra adquire teor político e social. Os maiores exemplos de sua preocupação com a coletividade são os livros Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Em seguida, Drummond publica vários outros livros, como Claro Enigma, Fazendeiro do Ar e Contos de Aprendiz. Além do monumento na praia de Copacabana, existe outra homenagem póstuma a Carlos Drummond de Andrade, o Largo do Poeta. Localizado no mesmo bairro, próximo da casa em que Drummond morou, o largo foi assim denominado após um pedido dele para que reformasse o lugar. Lá estão impressos trechos de seus poemas e uma carta em que expressa sua felicidade ao ver a praça revitalizada.
Em 1987, 12 dias após o falecimento de sua filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade, Drummond também parte para a eternidade, deixando uma obra grandiosa, que ao abraçar a simplicidade, atinge o absoluto.